Olá, pessoal! Tendo como base todo o estudo feito até aqui sobre as funções exponenciais e logarítmicas, nesta aula nós aprenderemos diferentes técnicas de resolução de equações exponenciais e logarítmicas. Vamos lá, então? Uma equação exponencial é uma equação na qual há incógnitas ou variáveis que aparecem nos expoentes. Aqui nós temos alguns exemplos. Notem que eu posso ter apenas a variável x, por exemplo, no meu expoente, mas eu posso também ter expressões na variável x que aparecem no expoente. Aqui em todos os meus exemplos eu estou usando a variável x, mas pode ser qualquer variável, certo? Bom, e uma equação logarítmica? Uma equação logarítmica é uma equação que envolve funções logarítmicas. Aqui nós temos alguns exemplos sobre os quais nós falaremos nesta aula. Então, note que a minha função logarítmica ela pode aparecer no denominador, ela pode aparecer elevada a alguma potência. Em cada caso aqui, nós teremos uma abordagem um pouco diferente. Quais serão, então, as principais propriedades, que nós utilizaremos? Em primeiro lugar, a definição de logaritmo, Então, lembrem-se, o logaritmo de x na base a, nós dizemos que é igual a y, se e somente se a elevado a y for igual a x, certo? Para que esta sentença seja verdadeira, nós precisamos que x seja um valor positivo, ou seja, o meu logaritmando sempre deve ser maior que zero, e a base deve assumir um valor maior que zero e diferente de 1. Essas são as restrições que aparecem na definição de logaritmo. Sempre que nós trabalharmos com os logaritmos, nós precisamos estar atentos a essas informações. Além disso, nós utilizaremos essas duas propriedades aqui que nós também já vimos. Para se lembrar delas, basta se lembrar que a função logarítmica na base A é a inversa da função exponencial na base A. Então, nós temos que o logaritmo de a elevado a alfa na base A é igual a alfa. Por quê? Esse alfa, ele pode vir aqui, passar multiplicando, e logaritmo de a na base A é igual a 1, por conta da definição. A elevado a 1 é igual a A. A mesma coisa, a mesma ideia aqui, Então, nós temos a elevado a log de alfa na base A. Então, notem que eu tenho uma exponencial na base A e um logaritmo também na base A, certo? Então, a elevado a log de alfa na base A é igual a alfa. Se as minhas bases não forem iguais, pessoal, eu não posso afirmar que essa equação é verdadeira. Além das propriedades anteriores, nós também utilizaremos o método de redução à mesma base. Então, dada uma base A positiva diferente de 1, nós vimos que toda função exponencial nessa base A ela é uma função injetora. Essa função pode ser crescente ou decrescente dependendo do valor de A. Se A for maior que 1, então a função é crescente. Se A estiver entre 0 e 1, então a função é decrescente. Mas em ambos os casos, ela é injetora. Dessa forma, quando nós temos duas funções reais, g e h, então nós podemos comparar as potências de uma exponencial dessa forma aqui. Então, notem que as minhas exponenciais estão na mesma base, por isso que eu poderei fazer a comparação. Então, nós temos que a elevado a g de x, onde g de x representa essa função, então será uma expressão na variável x, é igual a elevado a h de x, se e somente se g de x é igual a h de x. Ou seja, se eu estou com duas potências numa equação e essas potências estão na mesma base, então eu posso simplesmente eliminar a base para comparar os expoentes. Então, essa propriedade será muito útil para nós. Uma propriedade semelhante existe para o caso das funções logarítmicas. Então, novamente, se eu considero uma base A positiva diferente de 1, nós sabemos que a função logarítmica
ela sempre é injetora. Ela é crescente se A for maior que 1, decrescente se A varia entre 0 e 1, mas sempre injetora. Então, como consequência, nós temos a seguinte propriedade. Se G e H são funções reais e eu tenho uma equação com logaritmos na mesma base, então estou sempre na mesma base, dessa forma, nós podemos dizer que o log de g de x na base A é igual ao log de h de x na base A, se e somente se g de x é igual a h de x. Duas observações importantes. A primeira é que, e se eu não tiver a mesma base? Bom, se eu não tiver a mesma base, eu preciso verificar se é possível usar alguma propriedade conhecida dos logaritmos, manipular essa equação de forma a colocar os logaritmos na mesma base. Senão, essa propriedade não é válida. A segunda observação extremamente importante é que sempre que eu trabalho com funções logarítmicas, eu devo me atentar que os logaritmandos devem ser positivos. Então, aqui, g de x maior que zero e h de x maior que zero. Dessa forma, ao eliminar aqui o logaritmo, nós podemos sim comparar os logaritmandos, porém adicionando as restrições de que ambos esses logaritmandos devem ser positivos. Aqui está uma lista de exemplos. Nós resolveremos cada um deles. Vamos para o primeiro. Então, no primeiro exemplo, nós vamos usar a técnica de reduzir a minha equação exponencial à mesma base. Então, nós temos 2 elevado a x menos 7 igual a 1 sobre 32. O que nós podemos perceber aqui? Bom, 32 é uma potência de 2, certo? 32 é 2 à quinta, só que é 2 à quinta no denominador. Então, se eu quiser que ele apareça aqui no numerador, então eu posso trocar o sinal da minha potência. Ou seja, 1 sobre 32 é igual a 1 sobre 2 à quinta, que é igual a 2 elevado a menos 5. Bom, então, a minha equação inicial, né, ela pode ser reescrita como 2 elevado a x menos 7 igual a 2 elevado a menos 5. Notem, então, agora sim, nós temos duas potências na mesma base. O que eu posso fazer? Eu posso cancelar aqui as bases e manter a igualdade para os expoentes. Então, eu tenho que x menos 7 é igual a menos 5. Esta é uma equação do primeiro grau que nós sabemos resolver. Então, x deve ser igual a 2. Então, só existe um valor para x que torna essa equação verdadeira, que é x igual a 2. Então, a minha solução é o conjunto unitário dado pelo 2. Próximo exemplo, novamente, iremos aplicar o método da redução à mesma base. Aqui teremos que fazer um pouco mais de manipulações, mas a ideia é exatamente a mesma. Então, qual será a minha base comum? Notem que 27 é uma potência de 3 também. Então, eu vou começar escrevendo, né, ambos os lados da minha equação na base 3. Calcular raiz quinta de um número real, né, significa pegar esse número real e elevá-lo a 1/5. Bom, mas aqui esse número real também é uma potência, então nós podemos multiplicar os expoentes. Então, 3 elevado a menos 2x mais 1, tudo isso elevado a 1/5 é igual a 3 elevado a menos 2x mais 1 sobre 5. Do outro lado da equação, nós temos raiz quadrada de 27. 27 é 3 ao cubo. Tirar a raiz quadrada é a mesma coisa que elevar o meu número a 1 sobre 2. Então, multiplicando o cubo do 3 ao cubo pelo 1 sobre 2, nós temos 3 elevado a 3 meios. Bom, agora eu tenho a mesma base, então eu posso eliminá-las e manter a equação com os expoentes. Então, eu tenho menos 2x mais 1 sobre 5 igual a 3 meios. Novamente, uma equação do primeiro grau que nós sabemos resolver. Então, aqui eu vou multiplicar esse termo por 2, esse termo aqui por 5. Fico, então, com menos 4x mais 2 igual a 15. Ou seja,
x é igual a menos 13/4. Portanto, esse é o conjunto solução da minha equação exponencial. Vamos para o terceiro exemplo. No terceiro exemplo, notem que nós não conseguimos aplicar o método da redução à mesma base, porque nós temos diferentes termos somando. Aqui, por exemplo, eu tenho dois termos, né, com expoente x, em que eu não consigo somar, não consigo reduzi-los, né, para fazer uma comparação na mesma base. Então, aqui nós aplicaremos o método da mudança de variáveis, também conhecido como método da substituição. O que faremos? Bom, primeiramente, nós vamos reorganizar esta equação exponencial. Então, o primeiro passo é pegar esse termo aqui, menos 27, e passar para o lado esquerdo, ou seja, eu vou somar 27 em ambos os lados da minha equação. Agora, notem que 9 elevado a x, né, a exponencial de x na base 9, ela pode ser escrita como 3 ao quadrado elevado a x, que, por sua vez, pode ser escrito como 3 elevado a x ao quadrado. E aqui a minha equação começa a tomar uma forma interessante. Por quê? Notem que nós temos 3 elevado a x ao quadrado, e aqui eu tenho uma constante que multiplica 3 elevado a x à primeira potência. Aqui 3 elevado a x não aparece. Então, nós vamos chamar esse termo 3 elevado a x que se repete de y. Ao fazer isso, então eu substituo na minha equação todo 3 elevado a x por y e obtenho o que, pessoal? Uma equação do segundo grau. Mas nós sabemos resolver equações do segundo grau. Então, o próximo passo é resolvê-la, encontrar o conjunto solução. Eu vou fazer por soma e produto. Então, notem que a soma é menos b sobre a, que é 12, o produto c sobre a, que é 27. Então, quais são as raízes dessa equação? Y igual a 3 ou y igual a 9. Ah, acabou? Esse aqui é o conjunto solução da minha equação exponencial? Não. Notem que nós mudamos a variável. Encontrar o conjunto solução da equação exponencial é dizer quais são os valores de x que a tornam verdadeiras. Aqui, a minha variável y, né, está representando 3 elevado a x. Bom, o que fazemos então? Analisamos cada uma dessas possibilidades, voltando aqui para a mudança de variáveis. Então, a minha mudança de variáveis é y igual a 3x. Então, quando y é 3, nós temos que 3 é igual a 3 elevado a x. Bom, notem que aqui eu tenho uma equação exponencial com exponenciais na mesma base. Então, eu posso o quê? Eliminar essa base 3 e manter a minha equação nos expoentes. 3 é a mesma coisa que 3 elevado a 1, então eu tenho que x é igual a 1. Quando y é 3, eu encontro x igual a 1. Bom, mas y pode ser 3 ou y pode ser 9. O que acontece quando y é 9? Então, y é 3 elevado a x. Então, 9 é 3 elevado a x, só que 9 é 3 ao quadrado. Então, usando o método de redução à mesma base, eu tenho que x é 2. Quando y é 9, x é igual a 2. Então, como aqui nós encontramos que y é 3 ou 9, então nós temos que x pode ser 1 ou 2. Se x pode ser 1 ou 2, então os valores x igual a 1 e x igual a 2 tornam esta equação exponencial verdadeira. Portanto, meu conjunto solução será o conjunto 1, 2. Notem que nos exemplos 1 e 2 nós encontramos apenas uma solução. Neste exemplo aqui, nós já encontramos duas. Dependendo do meu exercício, eu posso encontrar um conjunto vazio, por exemplo, se não houver valores de x que satisfaçam a minha equação, ok? Quarto exemplo, aqui nós temos a equação exponencial 3 elevado a x igual a 2 elevado a x mais 2 elevado a x mais 1. O primeiro passo, então, é reorganizar esta equação de forma a simplificá-la ao máximo possível.
O que nós podemos fazer aqui, então? Bom, nós podemos, por exemplo, escrever esse 2 elevado a x mais 1 como 2 vezes 2 elevado a x, certo? Em seguida, nós conseguimos somar esses dois termos. 2 elevado a x com 2 elevado a x vezes 2 é 3 vezes 2 elevado a x. Outra forma de enxergar essa soma, né, é colocando 2 elevado a x em evidência. Quando eu faço isso, eu tenho 2 elevado a x que multiplica 1 mais 2, ou seja, 3 vezes 2 elevado a x. E agora, ainda consigo simplificar? Bom, consigo, eu posso dividir essa equação por 3. Ao fazer isso, eu tenho 3x, 3 elevado a x sobre 3, que é 3 elevado a x menos 1, e aqui eu vou ficar apenas com 2 elevado a x. E agora, é possível simplificar ainda mais? Note que não, eu tenho apenas termos aqui, um termo na base 3 e aqui apenas um termo na base 2. Não é possível escrever esse termo na base 3 e não é possível escrever esse termo na base 2. Então, eu não tenho uma redução à mesma base. Primeiro método que nós vimos, então, não é possível aplicar. E o segundo, da mudança de variáveis, aqui também não é conveniente, porque eu não tenho um termo que se repete. O que faremos então? Aqui apelaremos ao fato de que as funções logarítmicas são inversas das funções exponenciais. Dessa forma, ela tem propriedades que nos permitem tirar o x do expoente. Bom, tirar o x do expoente é um objetivo interessante, uma vez que eu vou poder manipulá-lo de maneira mais fácil e encontrar, assim, o conjunto solução desta equação. Ok, então aqui o que eu fiz? Eu apliquei o logaritmo dos dois lados da minha equação. Professora, qual logaritmo a senhora está aplicando? Bom, eu estou aplicando o logaritmo na base 10. Sempre devo aplicar esse logaritmo? Não, a verdade é que o logaritmo em qualquer base pode ser aplicado. Nós conversaremos no final qual logaritmo é mais conveniente ser aplicado de acordo com a equação exponencial que nós temos. Porém, qualquer logaritmo em qualquer base que eu aplicar deve fazer com que eu chegue ao mesmo resultado, ok? Bom, aplicando então as propriedades do logaritmo, nós temos o quê? Log de 2 elevado a x é x vezes log de 2 na base 10, certo? Então, esse expoente aqui eu posso passar ele multiplicando. Então, eu fiz isso e também passei esse termo para o lado de lá da equação. Então, ficou menos x log de 2. Ele estava aqui do lado direito, passei para o lado esquerdo, depois de aplicar a propriedade do expoente aqui no logaritmo. E esse termo aqui? Bom, mesma coisa. X menos 1 eu posso passar multiplicando. Então, eu vou ficar com x menos 1, que multiplica log de 3 na base 10. Esse x menos 1 eu posso distribuir. Então, eu vou ficar com x vezes log de 3 na base 10, menos 1 vez log de 3 na base 10, obtendo essa expressão aqui, ok? E agora, o que eu posso fazer? Bom, notem que o meu objetivo é isolar o x para encontrar o conjunto solução. Então, nós podemos colocá-lo em evidência, foi o que eu fiz aqui. Então, eu tenho x que multiplica log de 3 menos log de 2. O log de 3, esse menos log de 3, que não tem a variável x multiplicando, eu posso passar para o lado direito da equação. E agora? Bom, agora log de 3 menos log de 2 é diferente de zero. Então, eu posso dividir toda a minha equação por esse termo aqui. Fazendo isso, eu obtenho que x é igual a log de 3 sobre log de 3 menos log de 2. Acabou? Não, porque de acordo com as propriedades do logaritmo, nós ainda conseguimos simplificar. Bom, nós sabemos que quando eu tenho a subtração, né, de dois logaritmos na mesma base, aqui é a base 10, então ele é igual ao logaritmo do quociente. Então, nós temos que esta expressão aqui é log de 3 sobre, aqui então, log de 3 sobre 2. Então, estou usando a propriedade do logaritmo do quociente. Posso fazer isso, repito, porque esses logaritmos estão na mesma base. E agora que eu tenho log de 3 na base 10 dividido por log de 3 meios na base 10. Posso simplificar? Posso. Qual propriedade eu vou usar?
a propriedade da mudança de base. Então, log de 3 na base 10 sobre log de 3 meios na base 10 nada mais é do que o log de 3 na base 3 meios. E agora aqui eu já simplifiquei o máximo possível. Esse, então, é o conjunto de solução. Meu x é igual a log de 3 na base 3 meios. Então, notem que o meu conjunto de solução tem quantos números reais? Apenas um. Ah, professora, mas eu preciso escrever exatamente que número é esse? Não, apenas deixar indicado já é suficiente, ok? Ok, bom, será que eu poderia ter aplicado um outro logaritmo de forma a simplificar esse meu caminho aqui? O resultado eu já disse que é sempre o mesmo. Mas então, se eu puder, fazer um caminho mais curto, seria mais interessante. É possível fazer um caminho mais curto? Sim, é possível. Dessa forma você não terá que aplicar tantas propriedades. Como fazer isso então? Bom, basta escolher o logaritmo em uma das bases que aparece na sua equação exponencial. Então, por exemplo, se aqui eu tivesse aplicado o logaritmo na base 3, eu chegaria no resultado de uma forma muito mais rápida. Então, eu deixo como exercício para você. Resolva novamente esta equação exponencial aplicando, ao invés do logaritmo na base 10, o logaritmo na base 3, em ambos os lados da equação. Lembrem-se, essa propriedade só é válida, aplicar o logaritmo, porque eu estou fazendo o mesmo em ambos os lados, ou seja, aplicando o logaritmo na mesma base em ambos os lados. Então, se eu for usar a base 3, vai ficar log de 3 elevado a x menos 1 na base 3, igual a log de 2 elevado a x também na base 3. Tente fazer, você deve chegar no mesmo resultado e você verá que o caminho ficará mais curto. Vamos agora para o quinto exemplo. Então, agora no quinto exemplo, nós teremos as equações logarítmicas. Se você se lembrar das propriedades que nós falamos no começo desse vídeo, você se lembrará que quando eu trabalho com equações logarítmicas, quando eu trabalho com logaritmo, eu tenho que sempre estar atento às restrições do meu domínio, ou seja, as restrições do logaritmando. Então, sempre que nós formos resolver uma equação logarítmica, nós primeiramente vamos verificar as restrições do domínio, ou seja, as restrições no logaritmando. Então, quais são as exigências? Eu preciso que os logaritmandos sempre sejam positivos. Então, eu tenho que x deve ser maior que zero e x mais 3 também deve ser maior que zero. Então, quais são as minhas restrições? Bom, x deve ser maior que zero e x deve ser maior que menos 3. Como aqui eu tenho duas restrições, então eu vou fazer esse intervalo, que é o intervalo 0 infinito, e interseção com esse intervalo, que é o intervalo menos 3 infinito. Dessa forma, nós obtemos o intervalo 0 infinito, ou seja, o conjunto de todos os x maiores que zero. Então, essa primeira análise é essencial e eu vou marcar ela aqui em azul, porque ao obter o conjunto solução da minha equação no final, eu preciso considerá-la, ok? Então, não posso esquecer dessa restrição. Agora, podemos partir para a resolução da equação logarítmica propriamente. Como iremos proceder? Bom, notem que aqui eu tenho uma soma de logaritmos na mesma base. Bom, nós sabemos que o logaritmo de um produto de logaritmandos corresponde à soma desses logaritmos. Então, eu vou aplicar essa propriedade, ou seja, log de x mais log de x mais 3 é igual a log de x vezes x mais 3, certo? Nós estamos acostumados a aplicar essa propriedade, no caminho inverso, quando eu tenho produto separar como uma soma. Aqui nós faremos outro caminho, mas a propriedade é a mesma, ok? Se você está em dúvida, volte a verificar as propriedades dos logaritmos, você encontrará essa propriedade lá. Ok. Então, agora eu consegui simplificar minha equação desta forma aqui. Qual é o próximo passo? Bom, o próximo passo é distribuir essa expressão, então eu vou ficar com o logaritmo de x² mais 3x igual a 1, o log aqui na base 10, quando não indico, então é a base 10.
E o próximo passo é o quê? Agora nós podemos aplicar a definição de logaritmo. Logaritmo de x² mais 3x é igual a 1, c e somente c, o quê? 10, que é a minha base, elevado a 1 é igual a x² mais 3. Então, é o que eu escrevi aqui. 10 elevado a 1 é igual a x² mais 3. E agora? Bom, agora eu posso passar esse 10 para o outro lado da equação e obtenho uma equação quadrática que nós sabemos resolver. Aqui nós temos soma menos 3, né? Menos b sobre a, e produto c sobre a menos 10. Então, as raízes desta equação aqui são x igual a 2 e x igual a menos 5. Esses são os dois possíveis valores de x que satisfazem essa equação. Então, esse seria o conjunto solução encontrado. Porém, eu preciso me lembrar da minha restrição. Bom, a minha restrição diz que x tem que ser positivo. Dessa forma, x igual a menos 5 não me interessa, não será a solução da minha equação. Então, nós temos apenas uma solução, que é dada por x igual a 2. Notem que se vocês esquecerem de analisar as restrições dos logaritmandos, vocês encontrarão um conjunto solução incorreto. Por isso que é essencial fazer essa verificação inicial e não se esquecer de considerá-la no final, ok? Vamos para o sexto exemplo. Então, novamente, eu tenho uma equação logarítmica, preciso fazer a verificação dos logaritmandos. 3x menos 5, então, precisa ser positivo. E 7 precisa ser positivo, mas então está tudo bem. Então, vamos para o 3x menos 5 maior que zero. Esta é uma inequação do primeiro grau, nós sabemos resolver. Então, eu obtenho que x deve ser maior que 5/3. Lembremos de considerar essa restrição no final. E agora? Bom, agora moleza, porque a minha equação logarítmica já foi dada de forma que nós temos uma equação com dois logaritmos na mesma base. O que aplicaremos aqui, então? Aquela propriedade discutida no início do vídeo. Então, se eu tenho logaritmos na mesma base aqui na minha equação, então eu posso cancelar o logaritmo e manter os expoentes na minha equação, né? Lembrem-se, essa propriedade vem do fato do logaritmo ser uma função injetora. Então, eu tenho que 3x menos 5 é igual a 7. Pessoal, se essas bases dos logaritmos forem distintas, não podemos usar essa propriedade, ok? Bom, então estamos aqui novamente com uma equação do primeiro grau, sabemos resolvê-la. Eu obtenho então que x deve ser igual a 4. Essa solução encontrada, eu preciso verificar se ela respeita a minha restrição do logaritmando. Bom, 4 é maior que 5/3? Sim, né? Porque 4 é a mesma coisa que 12/3. 12/3 é maior que 5/3. Então, esse x igual a 4 respeita esta restrição aqui. Portanto, meu conjunto solução é igual ao conjunto unitário do 4. 4 é o único valor de x que torna esta equação verdadeira. Sétimo exemplo. Bom, notem que aqui nós temos uma equação logarítmica. Então, de novo, a primeira coisa, antes de pensar em como resolvê-la, é considerar as restrições dos logaritmandos. Em todos os logaritmos que aparecem, o meu logaritmando é x. Então, eu terei uma única restrição, que será o quê? X maior que zero. Esta é a restrição que deve ser considerada no final. Bom, como resolver essa equação? Note que log de x na base 3 se repete muitas vezes. Então, considerar a mudança de variável y igual a log de x na base 3 irá simplificar em muito a minha equação. Então, aqui nós faremos essa mudança. Então, substituindo log de x na base 3 por y, nós obtemos 2 mais y sobre y mais y sobre 1 mais y igual a 2. E agora? Bom, agora eu posso simplificar essa expressão aqui. Vou tirar o mínimo múltiplo comum dos meus denominadores
que são funções polinomiais de grau 1, certo? Para poder somar os termos correspondentes. Então, aqui eu tenho y vezes 1 mais y, aplicando, né, a técnica do mínimo múltiplo comum. Então, eu tenho que y vezes 1 mais y dividido por y é 1 mais y, multiplico então por 2 mais y, foi o que eu fiz aqui. E esse denominador dividido por 1 mais y é igual a y, então multiplico por esse y aqui, y ao quadrado igual a 2. E agora? Bom, agora eu vou distribuir esse termo aqui, então eu vou ficar com 2 mais y mais 2y mais y ao quadrado. Então, eu tenho 2y ao quadrado, somando com esse y aqui, né? Mais 3y mais 2, igual a 2y vezes 1 mais y, porque eu já multipliquei esse denominador comum aqui por 2 para simplificar a minha equação. Então, tudo que eu fiz aqui, né, foram apenas manipulações algébricas que vocês já estão acostumados. Ainda não acabou, né? Vou distribuir esse termo e passar todos os termos para cá. E, fazendo isso, nós obtemos o quê? Esse 2y ao quadrado aqui, ele será cancelado com esse 2y ao quadrado do lado de cá. Então, nós cancelamos, esse 2y passa para cá, então eu fico com y igual a menos 2. Se esses 2y ao quadrado não tivessem sido cancelados, nós obteríamos uma equação do segundo grau que nós também sabemos resolver, ok? E aí nós poderíamos talvez ter duas soluções ou nenhuma solução. Bom, aqui encontramos uma única, y igual a menos 2. Acabou? Esse é o conjunto solução da minha equação logarítmica? De forma alguma. Sempre que eu faço uma mudança de variáveis, após encontrar a solução, eu devo voltar e fazer novamente a substituição. Bom, quando y então é menos 2, nós temos a equação menos 2 igual ao log de x na base 3. Como fazemos agora? Bom, agora é simples, é apenas aplicar a definição de logaritmo. Log de x na base 3 é menos 2, c e somente c, 3 elevado a menos 2 é igual a x. Ou seja, x é igual a 1 sobre 3 ao quadrado, que é 1/9. Bom, aqui não podemos nos esquecer de fazer a verificação. 1/9 é maior que 0? Sim, então realmente é uma solução da minha equação logarítmica. Então, meu conjunto solução tem apenas um elemento dado por 1/9. O último exemplo também é um exemplo de mudança de variáveis. Notem que o termo log de x na base 2, ele se repete. Agora eu tenho um expoente quadrado. Isso significa que ao fazer uma mudança de variáveis do tipo y igual a log de x na base 2, nós obteremos aqui uma equação do segundo grau. Y ao quadrado menos y menos 2 igual a 0. Como nós devemos proceder então? Devemos resolver esta equação do segundo grau, depois substituir aqui na mudança de variáveis para achar os valores de x. Ao encontrar esses valores de x, nós devemos nos certificar que esses valores são o quê? Positivos, por conta das restrições nos logaritmandos, né? Aqui, então, os logaritmandos positivos significam que x deve ser positivo. Então, faça esse exercício sozinho. O seu conjunto solução encontrado deve ser o conjunto 4,5, ok? Esse é o nosso último exercício da aula. Eu gostaria de dizer o seguinte: notem que nós temos diferentes técnicas. Nem sempre, ao resolver uma equação, nós escolhemos a melhor técnica possível de primeira. Então, por muitas vezes, é necessário fazer algumas tentativas. Qual é a minha dica? A minha dica é: entenda cada uma das diferentes técnicas, né? No caso das equações exponenciais, então nós temos redução à mesma base, mudança de variáveis ou a aplicação do logaritmo para tirar o expoente, a variável do expoente, certo? No caso das funções logarítmicas, nós também temos, né? As mudanças de variáveis, nós temos a aplicação das propriedades que nós vimos no início do vídeo, as aplicações das propriedades de logaritmo, enfim,
temos diferentes técnicas, então conhecê-las bem fará com que você faça uma melhor escolha e tenha a chance de acertar de primeira qual é a que vai fazer você de fato conseguir encontrar o conjunto solução, ok? O treinamento aqui é essencial. Muito obrigada e até a próxima aula, então.